está aqui com grandes expectativas no Senhor? Amém? O pastor Fábio está aqui dizendo que está com grande expectativa no Senhor, na palavra de Deus. Amém? E Deus, Ele quer falar conosco. Quero te convidar a abrir a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5. E vamos ler dos versículos 19 até o 27. 2 Reis 5, 19 a 27. Você encontrou aí a palavra de Deus? Eu vou ler uma versão um pouco diferente. E a minha versão é aquela Bíblia, a versão A Mensagem. Então ela um pouco de paráfrase, é um pouquinho diferente que vocês vão encontrar na de vocês aí. Mas diz assim, olha. Naamã não estava muito longe quando Geazi, ajudante de Eliseu, pensou: meu senhor deixou Naamã, aquele sírio, ir embora e não aceitou nenhuma gratificação. Assim como vive o Deus, vou até as dele para receber alguma coisa. E correu para alcançá-lo. Naamã o viu correndo e desceu do carro para cumprimentá-lo. Alguma coisa errada? E Geazi respondeu: não há nada errado, mas aconteceu um imprevisto. Meu senhor me mandou dizer: 2 moços dos discípulos dos profetas acabaram de chegar das montanhas de Efraim. Ajude-os com 35 quilos de prata e 2 trocas de roupas finas. E Naamã disse: certamente, pode ser 70 quilos. Naamã insistiu, pôs o dinheiro em 2 sacos e entregou as 2 trocas de roupas. Chegou a oferecer 2 homens para ajudá-la a carregar os presentes. Quando chegaram à colina onde morava, Geazi pegou os presentes, guardou-os dentro de casa e despediu-se dos homens de Naamã. E depois disso, voltou para a casa do seu senhor. E Eliseu disse: então, o que é que você andou inventando por aí, Geazi? E ele respondeu: nada, senhor. E Eliseu disse: você não sabia que eu estava presente em espírito com você quando aquele homem desceu do carro para cumprimentá-lo? Acha que é hora de você se preocupar com você mesmo, enchendo-se de presentes? A doença de pele de Naamã contaminará você e sua família para sempre. Geazi foi embora, e quando saiu, sua pele já estava branca e escamosa. Não dá nem falar amém, falar misericórdia, não é verdade? Diga assim, porque ele está ao seu lado: sua escolha define sua realidade. Pode sentar. Essa história toda começa um pouquinho mais no início desse capítulo 5, com um testemunho de uma moça. Diz que tinha uma menina. Quando fala menina, então imagino que não deveria ter muita idade, talvez no máximo uns 20 anos, eu penso, mas não há um registro disso. E essa menina, uma menina judia, que era escrava lá na Síria. E ela trabalhava na casa de Naamã. Naamã, ele era um general. Ele era um homem muito respeitado na terra dele. Abaixo do rei da Síria, ele estava com muita autoridade para fazer muitas coisas. Guerreava pelo rei e vencia muitas batalhas. E ele, naturalmente, tinha que ficar apartado das demais pessoas por causa da lepra. Esse era o costume de Israel, talvez diferente daquela terra. Ele vivia no meio daquele povo. Mas aquilo para ele era alguma coisa muito ruim. Como nós também muitas vezes podemos ter em nós algo que nós achamos que as pessoas não gostam. Olham para nós e ficam prestando atenção exatamente naquilo. E quem sabe Naamã olhava para si mesmo, apesar de toda a autoridade e poder que ele tinha, lhe faltava talvez esse olhar que ele não queria que tivessem para com ele. Bem, aquela menina judia, ela pega e dá um testemunho. E quando ela percebe que o senhor dela, Naamã, tinha esse problema, ela chega para a mulher de Naamã e fala: ó, minha senhora, tem em Israel um profeta, e ele é capaz de curar. Soube de muitas curas que ele realiza. Quando a mulher escutou isso, ela vai correndo falar para o seu marido, fala: marido, eu achei uma solução, tem uma solução para isso. E as mulheres são fantásticas, estar ajudando os seus esposos em poder achar soluções para os problemas, não é verdade, irmãs? É ou não é? Amém? E os homens concordam com isso? Amém. As mulheres são fantásticas de estar buscando e se consagrando para isso. E aquela mulher então chega para Naamã e fala: Naamã, olha, tem uma solução em Israel e tem um profeta lá. E aquele profeta faz
ele é de Deus. Naamã chega para o rei, porque imagina só, de repente, Naamã, ele pega e sai da Síria e vai para Israel conversar com o rei de Israel, ou se ele entra no território de Israel, já iam pensar assim, ele está invadindo a nossa terra. Então, quando você tem uma certa posição, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E Naamã, ele é muito cuidadoso, ele chega para o rei e fala, rei, olha, ouvi dizer assim, assim, assim. O rei gostava tanto de Naamã que falou, Naamã, vou te dar uma carta, Naamã. Fica tranquilo, está aqui uma carta minha dizendo, para o rei de Israel dizendo que você vai lá, que vai em paz, vai buscar cura para você. Está aqui a carta, leva dinheiro. Leva, não tinha dinheiro, leva ouro, leva prata, leva roupas finas. E vai. E Naamã pega uma comitiva com ele, assim, homens sábios que estavam com ele, e segue para a terra de Israel. Quando ele chega em Israel, ele vai direto para o rei de Israel e se apresenta ao rei, porque ele é autoridade, se apresentando uma autoridade. É como se chegasse aqui no Brasil, embaixador de algum lugar, e ele vai direto falar com a autoridade do país. Concorda com isso? E ele vai falar com a autoridade de Israel, ele chega lá para o rei, fala, rei, olha aqui uma carta que o meu rei mandou para você. E o rei de Israel, ele lê a carta, quando ele lê a carta, e a carta dizia assim, estou enviando a você, meu servo, Naamã, para ser curado. Que responsa, imagina, que responsabilidade. O rei olha para aquele homem e fala, rasga a roupa no sinal de humilhação e tudo mais, dizendo, olha, esse rei da Síria está procurando uma oportunidade para invadir Israel, ele quer uma desculpa para fazer alguma coisa aqui, ele não entendeu. Tem gente que não entende, não discerne o que Deus está fazendo no tempo, na hora. Tem gente que não compreende, e passa a oportunidade e vai embora. Aquele rei não compreendeu nada. Quando Eliseu, ele soube da história, ele fala, rei, por que você fez isso? Por que rasgou a roupa? Para com isso, que tolice. Manda ele vir aqui conversar comigo. Chamou para si a responsabilidade. Um homem de Deus, Eliseu. Que diz a palavra que fez o dobro dos milagres que Elias tinha feito. Lembra-se que ele pediu porção dobrada? É esse homem aí. Então ele vai em direção a Eliseu e quando ele chega lá e se apresenta, na verdade não fala com Eliseu. Ele fica um pouco distante, manda a sua comitiva e apresenta a carta e fala, certo? Fala aquilo que Naamã esperava. E quando ele faz tudo isso, você podia imaginar o seguinte, uma autoridade, o segundo do reino da Síria aqui, eu vou lá me apresentar, conversar com ele para conhecer, e isso e aquilo, networking, né? Não é hoje o termo, networking, não sei o que e tal, fazer um coaching com ele, bababá, aquela história toda, né? E ele não faz nada disso. Ele pega e manda o emissário dele lá e fala assim, olha, fulano, vem aqui. Vai lá e diz para Naamã que é para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão e ele vai ficar bem. Ok? Só isso, só isso, vai falar para ele. E ele foi e falou. E quando falou para Naamã, Naamã fica injuriado, gente. Fica injuriado. Naamã, ele olha aquela situação e fala, mas não é possível. Eu vim de lá, aqui, eu achei que ele ia sair, me cumprimentar, fazer uma coisa maravilhosa, talvez agitar os braços e falar, Deus, abre os céus, faz alguma coisa, e eu ficaria curado. Tem 2 rios maravilhosos na Síria. Esse Rio Jordão é um rio pequenininho, feinho, mas faltou ele falar isso, né? Porque o Rio Jordão não é assim tão grande. Ele é um rio pequeno, bonito rio. Nunca ouvi pessoalmente em filmes e documentários, né? Se alguém já viu, pode confirmar, né? Mas os 2 rios da Síria eram muito mais bonitos, mais largos, mais famosos, conhecidos do que aquele Rio Jordão. E ele fala, por que eu não posso tomar banho lá naquele rio? Vou para casa, tomo banho lá. Gente, ele guardou todas as coisas, estavam indo embora, deixando a bênção de Israel, quando aquelas pessoas que estavam ao lado dele, cheios de sabedoria, falam assim, mas o meu senhor, chama de senhor, né? Naamã, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você ia fazer? Ele falou, claro que ia fazer. Mas ele pediu uma coisa tão fácil, por que você não faz? Se é tão fácil. Às vezes não parece tão fácil para nós, né? Muitas vezes, talvez aquele, quando chegou a primeira vez numa igreja, ele falou, é muito fácil, apenas aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. É tão fácil.
Não vai ser um negócio difícil, um negócio complexo, não. Apenas aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador e tua vida é transformada. É sarado, é curado, é curada, é sarada, é liberto, liberta. É a mesma coisa. Então, Naamã vai, ele se banha 7 vezes no rio, ele é curado, e quando ele levanta pela 7ª vez, ele está limpo daquela lepra, e ele fica muito cheio de alegria, e ele volta para Eliseu. E ele volta até lá, daí ele vai até Eliseu e fala: Eliseu, agora eu vejo que você é um homem de Deus, estou vendo que Deus reina sobre Israel, que maravilhoso, estou muito alegre, eu quero te dar alguma coisa. Eu quero te dar ouro, quero te dar prata, eu trouxe bastante coisa. 78 quilos de prata, 340 quilos de, 78 quilos de ouro, 340 quilos de prata, 10 roupas finas. Eu fico imaginando, 78 quilos de ouro, 340 de prata e só 10 roupas. Porque roupa naquela época era caro. Túnicas finas naquela época era caro. Só 10. E eu quero te dar tudo isso aí. Ele fala: não, não quero dar isso aí não. Pode ir embora. Pode ir embora. E ele vai. E aí que começa toda a situação. Porque quando Geazi, que era um moço, aquele que ajudava Eliseu, e ele vê o homem vai embora, ele pensa: meu Deus do céu, o que Eliseu está fazendo? Olha a oportunidade, a gente tem um monte de dinheiro para fazer um monte de coisa. Vamos começar a bater as estacas aqui da nossa construção. Vamos começar a fazer o projeto. Vamos começar a fazer aquilo outro. Mas o homem de Deus fala: não. Porque aquele dinheiro não era agradável a Deus para aquela situação. Tanto é que o pastor Marcos muitas vezes já nos disse, né? Como é que foi construído aquele outro templo, primeiro. Foi exatamente assim, teve uma situação, mais ou menos assim. E Deus falou a ele: eu vou levantar o meu povo para a gente poder construir essa obra. E foi construído como construiu também aqui, construiremos ali, amém? Porque vem de Deus, Ele provê. Bem, quando Geazi faz tudo isso que nós lemos aqui na palavra de Deus, quando ele volta, ele fica leproso. Então veja aqui, um milagre que trouxe dois grandes resultados. Qual é o primeiro resultado? Vida e saúde para Naamã. Qual o outro resultado? Juízo e enfermidade para Geazi. O mesmo milagre. 2 resultados diferentes. Uma mesma manifestação de Deus trouxe para um vida, alegria, deleite, saúde. E para o outro, juízo, enfermidade, tristeza, lágrima. Esse texto, então, nos traz alguns princípios e temos que entender esses princípios. Por quê? Eu quero estar e quero que você também esteja naquele grupo que vai receber vida, saúde e alegria. Amém? Você deseja isso também? Por quê? Porque a sua escolha define a sua realidade. Bem, nós começamos então vendo aqui que quando ter Deus não basta. Tem gente que ter Deus não basta. A gente pode dizer que Deus é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele fez grandes coisas. Talvez a gente diga isso porque Ele fez uma grande coisa na nossa vida. Podemos dizer que Ele é bom porque nos livrou de uma doença, que Ele nos livrou de uma situação, nos livrou de quase morte, nos deu aquilo que nós pedíamos. Então podemos dizer que Deus é grandioso, Ele é maravilhoso. Tem gente que crê, mesmo que essas coisas não tenham acontecido na sua vida. Quem sabe, Eliseu estivesse passando uma situação difícil, porque o profeta, ele vivia daquilo que podia ser dado a eles ali, eram as ofertas, os dízimos, as ofertas, ele não tinha muito. Mas Geazi, que estava com ele, olhava aquela coisa toda, ele não aprendeu que apenas ter Deus é suficiente. Sabe, quando você tem Deus é suficiente, quando você não tem Deus, nada é bom. Talvez ele estivesse vivendo aquela fase, e aquela fase que apenas ter Deus não basta, tem que ter algo, tem que ter uma bênção da parte de Deus. Sabe, tem gente que quando está com Deus, pensa no início talvez, que maravilhoso. Depois pensa: eu tenho que ter algo da parte de Deus, eu tenho que ter uma bênção material, eu tenho que receber alguma coisa. E Geazi estava de olho nas coisas materiais. Ele estava vivendo com Eliseu naquele lugar de bênção, mas estava de olho no mundo, estava de olho nas coisas materiais, ele estava de olho nos benefícios, ele estava de olho em um bom salário, numa boa casa, num apartamento, num carro, de uma fatura, de um contra-cheque legal, benefícios.
Não bastava ter Deus. Ele queria alguma coisa mais. Sabe que a gente algumas vezes não pensa também que Deus tem que vir com um pacote de bênçãos para a gente, para nos satisfazer? Está muito em moda hoje o evangelho em que Deus é aquele que dá coisas para que seus filhos se mantenham perante Ele. Não dá? É o que está na moda, é o que se fala. Mas tem um perigo muito grande que é a gente não se satisfazer somente com Deus. Porque quando eu não me satisfaço somente com Deus, sabe o que acontece? Se Deus não me abençoar, eu me abençoo. Olha que fácil. Deus não me abençoou, eu me abençoo. Se Deus não me ungir para o ministério, eu mesmo me unjo para o ministério. E já ouviram isso acontecer? Cada barbaridade por aí, né? Assim, mas aí eu me abençoo, né? Como é importante esperar em Deus e esperar de Deus. Temos que aguardar Deus estender a mão para nós e derramar essa bênção sobre a nossa vida. Nós temos que aprender aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que nada vai separar do amor de Deus, nem a nudez, nem a fome, nem a profundidade, nem a altura, nada. Deus basta. Mas é preciso maturidade espiritual para viver essa fase na nossa vida. Sem maturidade, nós não conseguimos viver exatamente dessa maneira como diz a palavra. Mas Geazi olha para aquela situação toda e fala: vamos pegar esse dinheiro. Olha a oportunidade, gente. Podemos fazer uma coisa legal. Podemos distribuir aos pobres. Podemos fazer um churrasco, costela, fogo de chão, grátis para todo mundo. Podemos fazer uma porção de coisa. Mas o profeta disse: não. Diga assim: o Senhor me basta. Outra questão é que a glória terrena nos afasta da glória de Deus. Deus nos abençoa apenas quando a gente atinge objetivos, sabe? Às vezes nós estamos fazendo objetivos e pensamos, Ele vai nos abençoar. Não, Ele vai agir no tempo e na hora dEle. Às vezes a gente pensa, se eu fizer tal coisa, Deus vai me abençoar. Se eu chegar até tal ponto, daqui para frente, a bênção de Deus me alcança. Se eu fizer aquilo outro, quem sabe a motivação, aquela coisa entra dentro de mim, vai ficar bem e vão me dar bem. Mas toda a nossa glória, a glória humana, ela é passageira. Mas a glória de Deus não, ela é eterna, ela dura para sempre. As dádivas e riquezas de Deus permanecem para sempre, elas são permanentes. Elas nos enriquecem, não acrescentam dores a ninguém. De maneira nenhuma. Mas veja que o texto aqui nos mostra que Geazi ele não estava satisfeito em apenas derramar água na mão do profeta. Porque pensa, o profeta Eliseu fazia milagres, coisas tremendas já tinha feito. Ele ia lavar a mão dele, chamava: Geazi, vem aqui, me ajuda aqui a lavar as mãos. Derramava água, limpava as mãos, secava a mão dele, dava paninho para ele, e estava do lado do homem de Deus, daquele ao qual Deus falava, daquele ao qual estava governando o mundo de Israel ali, aquela região toda, pela palavra do Senhor. Não estava bom para ele. Ele não percebia a tarefa dele como era grande. Ele não percebia que estar ali ao lado do homem de Deus, realizando aquilo, era uma coisa fantástica. Não bastava para ele. Não era suficiente. Ele não discerniu o tempo que ele estava vivendo. Ele não discerniu a situação em que ele estava. Como muitas vezes nós estamos fazendo uma atividade na igreja, uma atividade em nosso trabalho, e achamos que aquilo é alguma coisa insignificante, que não tem valor algum. Não estamos discernindo o que Deus está fazendo. Pequenos começos, Deus vai colocar em grandes lugares, com grandes vitórias. Amém? Temos que ter paciência. Geazi buscou a glória terrena e perdeu a glória celestial. Que terrível. Ele estava cego para as coisas do Espírito. Ele não via, ele não percebia, ele não discernia. A Bíblia nos fala que é perigoso quando nós passamos por uma situação assim. Nos tempos da igreja primitiva havia um grande mover de Deus. Lemos lá no livro de Atos como Deus derramava do seu poder. Diz que a sombra de Pedro, quando passava por sobre uma pessoa, ela era curada. Está lá nos evangelhos, no livro de Atos. No meio daquela igreja maravilhosa, tinha um casal.
Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles morreram, porque eles não discerniram. Eles se apegaram às coisas materiais. Eles se esqueceram daquilo que era celestial. E depois você pode ler lá no livro de Atos, no início, tem essa história de Ananias e Safira. A Bíblia também nos fala de uma outra situação. Demas, o amigo de Paulo, viajava com ele, ia nas viagens missionárias com ele. Demas, em 2 Timóteo 4:10, ele escreve assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século, amando mais o mundo do que a Deus. E hoje em dia encontramos muitas pessoas que não discernem as questões celestiais, não discernem as coisas espirituais. Será que a gente também, em meio às nossas tarefas ministeriais, seculares, profissionais, estamos deixando de enxergar o que Deus deseja, enxergar e deixar de servir a Deus, esquecendo a glória de Deus? É uma questão que nós temos que pensar. Porque a glória desse mundo se apresenta de maneira muito fácil. Como é que ele se apresenta? Através de dinheiro fácil, lucro fácil. Dinheiro fácil, tem aí o tal do jogo, que eu já nunca vi como é que é isso, mas tem muita gente que perdeu muito dinheiro, o tal do jogo do tigrinho, já me falaram um monte disso aí. Perderam um monte de dinheiro, tem gente que já perdeu carro, perdeu um monte de coisa. Gente, dinheiro fácil, lucro fácil, coisa terrível. Isso é coisa do mundo. O barzinho da faculdade, algumas amizades, sexo fora do casamento, um cigarro, uma droga, só uma vez. O esoterismo. E agora começando a ficar tão comum, a pessoa fala assim, não, vou ler o horóscopo. Esoterismo, gente, desculpa. Isso aqui não é de Deus. Loteria, bingo. Tem gente que fala assim, eu vou jejuar e eu vou jogar. E Deus vai me abençoar. E eu vou ganhar. E quando você faz isso, está dizendo, Deus, eu não creio na tua provisão na minha vida. Certo? Eu não creio na tua provisão na minha vida, eu vou ter que dar um jeito. Que nem Gease. Gease quis dar um jeito na história. É a mesma coisa. Só que você tem valorizado a glória celestial, o ministério que Deus tem te dado, a família que Deus tem te dado, o relacionamento, o trabalho, aquilo que tem dado, Deus tem dado as tuas mãos para fazer. Você tem dado valor nisso? Valoriza isso. Gease não valorizou. Você tem valorizado o privilégio de estar aqui toda semana, nesse culto maravilhoso, em que podemos cultuar a Deus, receber a palavra dEle, ser tocado pelo Espírito Santo, vir aqui na sexta-feira à noite, às 24 horas de oração, próxima semana, vigília, cultos abençoados, palavras transmitidas do alto, para nós sermos transformados. Precisamos valorizar e entender o privilégio que é estar aqui. Como aquele moço derramava água na mão do profeta. Muitas vezes você está aqui, louvando e glorificando a Deus, você fala, eu gostaria de estar ali. Mas Deus está olhando para você e está te abençoando, amém? Você tem discernido e percebido o tempo que estamos vivendo? Você está percebendo o que Deus está fazendo na tua volta? Como que Deus está preparando tudo para que possa haver um avivamento nas nossas reuniões? Nas nossos retiros. Semana passada tivemos um retiro maravilhoso dos pastores da Convenção Batista Nacional. Quem que esteve lá? Alguns foram conosco lá. Estava tremendo, não estava, gente? Fogo santo do céu. Gente, cada palavra. Sexta-feira a palavra abençoada. Sábado a palavra abençoada. De manhã, de tarde, de noite. Domingo de manhã, palavra abençoada. E eu achei muito legal. O pastor Josimar lá de Maringá, ele foi o último que pregou. E quando ele chegou, ele subiu ali e falou assim, gente, eu estou com um temor muito grande aqui de estragar tudo de bom que já foi feito até agora. E começou com muita humildade. Deus derramou um tremendo poder sobre a vida dele. Foi tremendo, foi maravilhoso. Uma palavra profética linda derramada sobre as nossas vidas. Deus está fazendo. Você está vendo? Você está percebendo? Você está sintonizado com o que Deus está realizando nesse tempo? Porque Deus vai fazer um novo avivamento. E está próximo esse tempo. E quem está sintonizado com Deus vai participar. Porque Ele está aqui, amém? E Ele deseja. E Ele começou essa obra.
E Ele vai fazer. Agora, não permita que entre no teu coração aquilo que é glória terrena. Você pensa numa bênção material e fala assim, se Deus não me abençoar com alguma coisa material, até o final desse semestre eu vou desistir de Deus. Já ouviu gente falando assim? Vou abrir mão de Deus. Porque você foi embora, fulano, fulana. Ah, porque Deus não me deu o que eu queria. Parece criança mimada, né? Não me deu o que queria. O que a pessoa queria? Ah, uma glória terrena. Queria o quê? Talvez um carro? Um cônjuge. Já viu gente correr por aqui de Deus porque não deu um cônjuge. Eu quero um marido ou uma esposa. Ah, não me deu. Ah, então vou embora. Deus não tem poder, Deus não faz, não me fez. Criança birrenta. Ou, se meus dons não forem reconhecidos nesse lugar, eu vou mudar de igreja. Ah, pastor, vou fazer isso. Não me escuta. Não me dá espaço. E tem muitas essas coisas que acontecem. Então, não permita que a glória terrena, que é fugaz, roube a glória celestial, que é eterna. Amém? Mas vamos ver aqui quais são as riquezas temporárias de Geazi. Geazi teve riquezas temporárias. Porque quando ele chega lá para Naamã, e Naamã quando vê ele vindo correndo, ele para, desce do cavalo. Acho que era um cavalo. Desce do animal, não diz da montaria qual era, mas devia ser um cavalo. Né? Camelo, não sei. Mas ele desce daquele animal e vai correndo falar. É importante falar isso, porque uma vez eu disse que Paulo tinha caído do cavalo, mas não está escrito isso, né? Na verdade, ele caiu de onde ele caiu, né? Aí, mais importante, ele caiu do animal que ele estava, não como ele estava, naquela situação, correu para ele e falou assim, tudo bem aí, Geazi? Não, tudo bem, mas é que aconteceu imprevisto. Mentiroso, sem vergonha, descarado. Cara, não tinha acontecido nada, ele inventou uma história. Chegou 2 filhos do profeta de Efraim, tadinho, sem roupa, tem nada, não tem dinheiro para ajudar os caras, um pouquinho de dinheiro na mão. Não, tranquilo, deixa comigo. Ele pede 34 quilos de, o que é equivalente a 2 talentos de prata. E Naamã tinha sido muito abençoado, ele fala, não, aqui 34, vou dar 68 quilos. Não precisa tudo isso. Ficou com medo, né? 34 quilos eu consigo carregar, 68 não vai dar. Ele falou assim, e vai que descobre com tanto prata para esconder, porque ele ia esconder o negócio. Ele falou, não, vai dar 68. Você insistiu, tá bom. Mas vou te mandar gente para te ajudar a carregar, fica tranquilo. E roupas, então está aqui 2. Você pediu 2, está aqui 2. Devia ser muito caro a roupa, porque ele dobrou a prata, mas a roupa ele deu a mesma quantidade. Devia ser muito caro isso aí. Naquela época. Até hoje não é tão barato por aqui não, né? E daí ele coloca aquilo naquelas mulas e leva até a casa dele, que era na colina, guarda tudo naquela cabana e vai. Eu fiz um cálculo, 68 quilos de prata daria hoje em torno de 400 mil reais. Tá bom ou não tá bom? Estava joia, né? As roupas finas deviam ser muito caras, então, porque foram 2. Ele tinha levado 78 quilos de ouro, 340 quilos de prata e 10 roupas. Então a roupa devia valer uma barbaridade. Mas Geazi era um milionário por algumas horas, por alguns minutos, por alguns instantes, porque daí ruiu tudo, caiu a casa dele. Sabe, o diabo vai fazer tudo para que a gente se sinta o dono do mundo. Coloca lá em cima, fazendo proposta e depois derruba. Derruba, o cara cai lá embaixo, que passa o chão e nem percebe. É assim que ele faz, é assim que ele trabalha. Você pode imaginar a alegria de Geazi? Ele estava com um bem-estar dentro dele, sabe que uma da eletricidade passando dentro de você, assim, meu Deus, estou elétrico, está ótimo, está maravilhoso, eufórico, eu sou rico, glória a Deus, eu sou rico. Esse ministério me fez aparecer. O ministério com Eliseu me fez aparecer, agora me promoveu, como é bom estar perto de Eliseu. Agora, se de uma vez deu isso, imagina mais 1, 2, 3 vezes que fizer milagre, eu vou ficar rico. Vai ficar fantástico isso na minha vida. Olha que legal, que bom. Sou esperto, né? Eu sou esperto. Vou prover todas as necessidades de Eliseu. Eliseu não vai passar mais necessidade nenhuma. Vou dar oferta, vou fazer tudo o que precisa naquele lugar, não vai faltar nada.
Vou oferecer banquete. Vamos fazer um banquete para Eliseu, para todos os filhos dos profetas que estão ali. Gente de Deus, que maravilha! E eu mereço isso. Eu sou um servo fiel. Gente, como os atalhos são destruidores, né? Como essas questões nos levam para criar na nossa mente uma situação que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Riqueza temporária, glória passageira. Você pode dizer comigo assim? A busca por atalhos terrenos nos desvia da estrada celestial. Bem, agora é que vem a situação, né? Deus sonda as nossas verdadeiras motivações. Aí é que pega a gente. Porque Ele sabe o que nós pensamos. Ele conhece o nosso coração. E quantas vezes eu já não conversei com o Espírito Santo. Aliás, Ele conversou comigo, né? Porque Ele chega para mim e fala algumas coisas. E me confronta com algumas atitudes. E eu só posso reconhecer, sim, eu estou errado nisso. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser transformado. Porque Ele sonda meu coração. Ele sabe o que eu penso. Ele sabe a minha motivação. Geazi não tinha nem ideia de que isso acontecia. E eu espero que você saiba que isso aconteça, porque eu estou te falando e a palavra de Deus nos mostra que acontece. Deus não aceita nenhuma motivação errada. Deus não aceita nenhuma desculpinha. Deus não aceita que venha que nenhuma lorota para o lado dele, nem conversinha afiada, não dá certo. Você pode falar o que você quiser, não importa a explicação. Nem que você diga, o meu caso é diferente. Não é diferente. Deus sabe, Ele conhece. E Ele vai no profundo, no âmago. Versículo 26, vou ler aqui na outra versão, né? NAA, diz assim. NAA é Nova Almeida atualizada, tá? Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem? Ele estava na carruagem, tá vendo? Para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Gente, aqui Deus faz um raio-x de Geazi e põe ele assim. Sabe quando você passa aquele detector dos aeroportos, né? E tem aeroportos que você passa o corpo inteiro. Ele detecta tudo. Vê tudo. É isso aí. Tiraram o raio-x de Geazi. Um raio-x completo dos interesses dele, das motivações dele. E estava estampado ali. Geazi servia Eliseu porque esperava alcançar bens materiais. É isso que estava escrito naquele raio-x. Geazi servia Eliseu porque ele queria tirar proveito de alguma coisa. Esse é o fato. Essa é a situação. Essa era a motivação. É por isso que ele ficava todos os dias jogando água na mão do profeta. Porque ele queria receber alguma coisa. Talvez seja por isso que algumas pessoas vêm ao cultos com frequência, que oferta. Porque fica pensando, eu vou tirar proveito de algum jeito, Deus vai me dar alguma coisa, porque não é possível. Tem que ficar perto desse pessoal todo, que a unção está ali, a bênção está ali, vai respingar em mim. Quando na verdade Deus estava dizendo para Geazi, sirva-me de coração inteiro. Como é terrível a gente deixar nossos projetos paralelos entrar em nosso coração, que não é aquilo que é a vontade de Deus. Davi orou no Salmo 139, versículos 23 e 24, um verso muito conhecido, e ele fala assim, sonda, ó Deus, o meu coração, revela a mim, porque nem eu mesmo consigo saber o que está lá dentro. E não é verdade? Quantas vezes eu já orei e falei, Senhor, por que essas coisas no meu coração, na minha vida, Senhor? Me fala, me explica, nem eu sei. Você já orou assim? Porque às vezes a gente não sabe mesmo. Então no verso 25, Eliseu pergunta, então, Geazi, o que é que você andou inventando por aí? O jeito coloquial de falar é que você está inventando por aí, né? Essa versão NAA diz, de onde você vem, Geazi? De onde você vem? Muito mais profunda essa colocação, né? De onde você vem, Geazi? Que pergunta penetrante, gente. Que pergunta que é profunda. Qual foi o seu último ato, Geazi? O que motivou você a realizar seu último ato agora, antes de vir aqui para a igreja? O que foi que lhe motivou? De onde você vem, meu irmão, minha irmã? De onde você vem, Geazi? De onde essa motivação no teu coração?
Essas palavras que você declara vêm da onde? Qual a origem de tudo isso? Esse pensamento que você defende com unhas e dentes, está alojado aonde dentro de você? Qual a origem dele? Nós temos que nos questionar algumas vezes sobre isso. Da onde você vem? Da onde você vem indica e sinaliza para onde você vai. Da onde você vem sinaliza para onde você vai. Se você veio num caminho e de uma vida com Deus, você caminha na direção dele. Se você vem de um caminho de pecado, você caminha em direção ao abismo. Se você vem de um caminho em que coisas escusas são permitidas quando ninguém está vendo, o raio-x de Deus vai te pegar. E você vai, uma hora, chegar diante dele. Em algum instante, em alguma situação, isso vai acontecer. É por isso que Eliseu faz aquela pergunta para ele. É como se ele estivesse tirando o coração assim de Geazi, colocando na mão assim, olhando para o coração, olhando para o Geazi, e falando: e daí, Geazi? Está pulsando teu coração aqui na minha mão. O que é que você está pensando? Por que é que você age assim, Geazi? Conta para mim. O que é que está por trás disso? Ele se sentiu completamente entregue nas mãos do profeta. Da onde é que vem essa sua atitude, essa sua disposição? Da onde é que vem os seus argumentos? O seu estilo de se vestir, de falar? Da onde é que vem? Pensa aí. Aquilo está no teu coração que você fica imaginando sempre e que você precisa da resposta de Deus. Da onde vem isso que você pensa agora? A história de Geazi, ela é trágica porque ele vivia do lado do profeta. Do lado do profeta, muito próximo. Ele teve a oportunidade de aprender e crescer espiritualmente, mas ele escolheu o caminho da ganância, da desonestidade. Ele poderia ter escolhido um caminho totalmente diferente, mas a ambição dele por coisas terrenas cegou. Ele passou a não ver mais nada daquilo que era espiritual. Ele apenas via aquilo que era de interesse dele. Diga assim: de onde eu venho, sinaliza para onde eu estou indo. E o último ponto é: quanto maior o milagre, a dádiva, maior a punição. O versículo 24 narra a bênção de Naamã, que mergulhou 7 vezes no rio Jordão e saiu curado da lepra. Diz assim, versículo 14, desculpa. 2 Reis 5,14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Mas o verso 27 narra a punição de Geazi, diz assim: portanto a lepra de Naamã se pegará a você e sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Um grande milagre, uma grande punição. Um grande milagre, uma grande punição. Geazi havia presenciado muitos milagres. Vou lembrar alguns para vocês. A multiplicação do azeite da viúva, vocês conhecem a multiplicação? Geazi estava presente. Ele viu como Deus proveu para aquela mulher que estava sem nenhum recurso e não aprendeu nada com isso. A promessa e o nascimento do filho da sunamita, que eles passavam naquela casa e ficavam lá, e Eliseu perguntou para ele: o que nós podemos fazer para ela? E ele mesmo deu a solução. Ele falou: olha, eu escuto e vejo que eles não têm filho, então nós vamos abençoar eles, profetizar um filho. E ele vai lá e profetiza um filho. Um ano depois a mulher está lá com o filho nas mãos, e promessa cumprida, e ele não entendeu que Deus cumpre promessas. Ele não entendeu o que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Aquele mesmo filho sunamita morre e é ressurreto dos mortos. E Geazi teve um papel fundamental nisso, porque Eliseu dá a ele a capa dele e fala: vai e lança sobre o menino. E o menino não ressuscitou, até que Eliseu chegou lá e orou por aquele menino. Geazi tem um papel fundamental nesse processo. Ele participou, ele viu uma pessoa que morreu ressuscitar, e ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Tinha um ensopado lá que estava envenenado, porque alguém colocou uma erva venenosa ali sem perceber. Eliseu falou: coloca farinha aí que vai ficar bom. Colocou farinha, ficou bom.
Por quê? Porque era uma bênção de Deus, é a provisão de Deus, livramento de Deus. Ele não entendeu o livramento de Deus também. Gente, ele viveu tudo isso. E teve a multiplicação de pães pelas mãos de Eliseu. E Geazi estava presente. E ele também não entendeu que Deus pode multiplicar o pouco que tem na mão. Ele queria o muito de Naamã, o muito do mundo, ao invés de querer o pouco com Deus, que Deus podia multiplicar, podia prover, podia prometer, cumprir, não dava. Eu fico pensando, por que é que Geazi não tratou a si mesmo nessas situações? Por que é que ele não tratou a si mesmo nesses casos? Por que é que ele não buscou a Deus? Porque tem uma diferença entre ver e internalizar. Tem uma diferença entre ver e internalizar. Ver é uma coisa, internalizar, entender, vivenciar é uma coisa completamente diferente. E quando apenas ficamos como aqueles que assistem o espetáculo, que assistem o mover de Deus, que assistem aquilo que Deus faz, nós só vemos. Mas quando nos dispomos ao mover de Deus, para que recaia sobre nós a sua bênção, recaia sobre nós a sua graça, que possamos orar por alguém, levar palavra a alguém, nós passamos a vivenciar e internalizar em nós. Testemunhar um milagre não garante a transformação pessoal, mas fazer parte daquele milagre, sim. Quanto mais na presença de Deus, mais responsabilidade nós temos que ter. Amém? Até eu saímos muitas vezes para ministrar, algumas vezes fora da igreja, em outros ministérios até. Fizemos isso recentemente. E cada vez que a gente termina, nós precisamos ainda mais nos santificar diante de Deus. Porque é necessário estarmos santificando continuamente na presença do Senhor. Mas muitas pessoas falam assim, depois eu me posiciono. Depois eu contorno aquela falha que tem no meu caráter. Depois eu mudo a situação. Depois eu corrijo isto ou aquilo. Depois eu faço aquela obra, aquele negócio. Quando na verdade o que está precisando é coração quebrantado, santidade, retidão, obediência. Diga aí comigo, grande manifestação da presença de Deus. Grande necessidade de santificação. Concluindo, quero conclamar você a compreender e aprender com Geazi. Servir a Deus tem que ser o nosso maior propósito. Isso é o nosso maior propósito. A glória terrena não deve roubar a glória celestial. Não podemos permitir isso. E tem um contraste aqui muito grande entre Naamã e Geazi. Naamã representa o mundo. Geazi representa alguém da igreja. Então Naamã, ele vem do mundo buscar uma bênção na igreja. E ele recebe. E vai embora. Confiando em Deus, mas sem ser participante. Que se você ler a palavra mais à frente, ele diz assim, posso levar um pouco de terra daqui? Para eu poder me ajoelhar nessa terra lá na Síria? Porque a terra aqui é santa. Ele leva. E pede mais algumas coisas para o profeta. E o profeta, ok, não tem problema. Vou somente cultuar Deus a partir de hoje. Ok. Mas na vida dele, no lugar dele, do jeito dele, longe de uma igreja. Recebe a bênção de Deus e se vai. Quantas pessoas chegam na igreja de Deus querendo uma cura, como Naamã queria uma cura, recebem a cura e se vão. E você deve conhecer muita gente assim. O que nós não podemos deixar acontecer é o caso de Geazi, que estava vivendo na igreja, estava vivendo dentro do fogo de Deus, na presença de Deus, mas almeja aquilo que está lá fora, e não aquilo que Deus pode dar. Crendo que o mundo é necessário para suprir as necessidades, quando na verdade Deus é aquele que nos basta. De onde é que você vem? É importante você poder responder quando Deus pergunta, onde é que você vem? Falei, eu venho de um arrependimento profundo. Eu venho de viver uma vida santa. Eu venho de estar na presença do Senhor. Eu venho de ser chamado digno de estar diante do Senhor, do ministério que o Senhor me chamou. Eu venho de um lugar de adoração ao Senhor, de um lugar de culto ao Senhor, de uma vida consagrada a Deus. E Ele vai dizer,
Ah, filho, filha, que decisão sábia, maravilhosa e gloriosa. Vou te dar e acrescentar aquilo que você precisa. Porque da onde você vem, determina para onde você vai. E, portanto, determina a realidade da sua vida. A realidade da vida de Naamã mudou completamente. Um homem leproso, devia sofrer bullying, né? Alguma coisa acontecia lá. Para agora um homem curado. Gease, de um homem curado, vivendo na presença de Deus, para agora leproso e excluído de toda a congregação, que tinha que ficar longe, morar longe de todo o povo. A nossa realidade. Da onde que você vem? Olhe para a sua realidade. É necessário mudar a sua realidade? É preciso colocar diante de Deus. É preciso colocar diante do Senhor. De onde é que você vem? Vem do cumprimento da vontade de Deus? Vem de fazer aquilo que Ele pede que você faça? Vem de se render na presença dEle, um coração contrito e entregue ao Senhor? A palavra diz que aquele que for fiel governará sobre 10 cidades. Deus tem bênçãos também materiais para todos os seus filhos. Ele quer nos prosperar, mas de acordo com a vontade dEle, do jeito dEle, no tempo dEle, sob o poder dEle e o amor dEle para os seus filhos. Não adianta tentar dar jeitinho, não resolve com Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Essa realidade de Gease é uma dura realidade. Enquanto nós aprendemos com essa dura realidade, juízo sobre a vida de Gease, nós não podemos esquecer da graça abundante que é oferecida por Jesus Cristo. Aleluia! Graça abundante de Jesus sobre a nossa vida. A história de Gease é um alerta para nós. Mas o Evangelho nos traz uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Através do arrependimento e da fé em Jesus, encontramos perdão para os nossos pecados e oportunidade de um novo recomeço. É isso que diz a palavra de Deus. É dessa maneira. A justiça de Deus é real, mas o seu amor e a sua misericórdia são infinitamente maiores. Mesmo quando falhamos, como Gease falhou, nós podemos chegar diante de Jesus, colocar nossa situação, Ele vem de braços abertos, nos recebe. O fato é que Jesus tem me dito que há muitos leprosos que estão andando por aí. Leprosos que já foram perdoados por Jesus. Leprosos que já vieram de uma situação como Gease, vieram de um lugar ruim e chegaram diante dele, entregaram diante dele, e Jesus perdoou. Mas o Senhor está me dizendo, essas pessoas não perdoaram a si próprias e carregam um peso sobre si por terem feito algo errado. Essa noite Jesus quer perdoar, quer estender a você o seu perdão e quer te convidar a que você se perdoe por aquilo que você fez, para tirar o peso de sobre o seu coração. Quando Eliseu perguntou para Gease de onde você vem, era a chance dele se arrepender, era a chance dele se colocar, do joelhar-se e falar assim: me perdoa porque eu errei. E ele seria perdoado, a vida dele seria diferente. E a pergunta é: de onde você vem? Essa é a oportunidade hoje que Deus te dá. Se alguma situação da sua vida, hoje é o dia, Jesus te fala: eu quero mudar a história da sua vida e te abençoar. Porque Deus não despreza nenhum coração contrito. Ele vai derramar bênção e graça sobre a sua vida. Se alguém aqui que não conhece Jesus, hoje é o dia de chegar diante dele e falar: Senhor, eu quero, Senhor, Jesus como meu único e suficiente Salvador. Alguém aqui que não conhece Jesus e deseja dar um passo de fé diante de Jesus hoje? Levanta uma das suas mãos, se alguém. Alguém aqui? Alguém aí? Levanta a mão, gente. Tem uma vida lá, Deus te abençoe. Há mais alguém que deseja receber Jesus no seu coração? Levanta a sua mão. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui para a gente orar por você?
pode vir aqui. Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente. Quando nós cantamos, tem alguma situação específica na sua vida que tem doído no seu coração? Eu quero dar a oportunidade hoje de você colocar diante de Jesus. Se você quer se santificar, hoje também é o dia de se colocar diante de Jesus. Vem à frente, vamos orar. Deus, Ele quer agir em nossos corações. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. E faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. E toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor e me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo. Meu prazer é viver em teu amor e me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia. Quero fazer uma oração com vocês. Nós vamos orar. Nós temos uma vida, aceitou Jesus. Eu quero fazer uma oração geral. E você pode repetir essa oração. Se você tem Jesus, você pode repetir essa oração. Bom, vamos orar junto com o Ivonei. Todos juntos. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome Escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. para que eu tenha vida eterna. Enche-me do teu Espírito Santo Enche-me do teu Espírito Santo, e que minha vida toda minha vida seja transformada seja transformada pela tua presença. pela tua presença. Eu declaro Eu declaro que eu sou teu que eu sou desde a minha concepção desde a minha concepção até o dia de hoje até o dia e para toda a eternidade. para toda a eternidade. Por isso lança o sangue do Cordeiro Por isso lança o sangue sobre a minha vida, sobre a minha vida, desde que fui concebido desde que foi até este momento. até este momento. Muda minha história Muda a minha história. em teu nome, Jesus. Eu rejeito agora Eu rejeito agora todo principado, todo principado, toda potestade, toda potestade, todo dominador todo dominador, e toda força das trevas, toda força das e me trevas, submeto que me exclusivamente à autoridade de a Jesus, autoridade de Jesus, o príncipe da paz. o príncipe da paz. Amém. Ah, Você pode orar assim? Aleluia.
Todos vocês olhem assim comigo. Talvez tenha alguma situação na sua vida que você queira colocar diante de Deus. Tu diga assim: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu agi como Geazi, pensando nas coisas do mundo e não nas coisas celestiais. Me perdoa por esse meu ato. Me perdoa por tudo que o Senhor sentiu quando eu fiz isso, por toda decepção, tristeza, mágoa, também por tudo que eu senti e as pessoas que estavam à minha volta sentiram. Eu peço perdão também pelas consequências disso sobre a minha vida, meus relacionamentos, todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, eu quero nesse momento me perdoar por ter errado, por ter agido de maneira que não te agrada. Eu me perdoo pelo que eu fiz. Eu me perdoo pelos sentimentos que isso despertou no meu coração até o dia de hoje. Toda culpa, ressentimento, tristeza, rancor e todos os demais sentimentos que senti, eu me perdoo. E eu me perdoo também, Jesus, pelas consequências disso sobre a minha vida. Eu declaro nesse momento que através do perdão que eu pedi a Ti e do perdão conferido a mim mesmo, eu declaro liberto, curado, rasgado esse escudo de dívida, que não tem mais poder e nem autoridade. O acusador é vencido. Ele não pode mais falar no meu coração, não pode falar na minha mente, porque agora eu sou de Jesus inteiramente. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor.